DJs, segura o som aí, glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Estamos chegando com a nossa escola bíblica online mais uma vez, para podermos falar de coisas eternas. Queridos, nós estamos aqui hoje com um time completo, tá bom? Estão vendo aqui que estamos com o time completo, time abençoado hoje aqui para a gente falar da palavra do Senhor. E nós temos mudado, né? Você tem percebido, você que acompanha a nossa escola bíblica online, a cada aula nós temos feito 1, 2 aulas num formato, depois nós mudamos e nós estamos sempre mudando o formato para não se tornar algo cansativo, para que você possa, né, ter o gosto de assistir, né? Porque às vezes começa a ficar cansativo ou muito igual, né? E tem gente que não gosta. Então a gente tem mudado, a gente tem cada dia feito uma aula de uma maneira diferente, né? Tendo aí alguns relances, algumas ideias aí para estar podendo fazer sempre algo novo e diferente para você, tá bom? Vamos orar ao Senhor para a gente começar essa aula. Pai, nós queremos te agradecer pela oportunidade de entrarmos nas casas dos nossos irmãos, a oportunidade de poder ensinar da palavra do Senhor. Que o Senhor venha nesta noite, Senhor, nos ajudar, Senhor, nos dando entendimento, conhecimento e direção, para que possamos falar do Teu Espírito Santo e a Tua vontade, Pai. Abençoa cada um que está assistindo essa aula, que possa ter entendimento e passar a conhecer mais acerca da Tua palavra. Senhor, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós temos falado aí acerca do período do cativeiro, né? Cativeiro babilônico da parte do Reino do Sul, mais precisamente Judá, que foi levado cativo para Babilônia, Jerusalém. E algumas aulas atrás, você que não tem acompanhado, você pode pegar aí no nosso canal aí, ó, volta um pouquinho aí, vai procurando, entra nos vídeos, que você vai encontrar a sequência. Esse panorama do Antigo Testamento, que vem desde do meio de março, né, da metade do mês de março, quando entrou na quarentena e nós começamos a gravar as aulas, nós estamos nesse panorama. E hoje nós estamos aqui com o nosso irmão Eduardo, JP, João Paulo. Amém. E está aqui o nosso querido irmão, menino do Rio, Carlos Eduardo da Vila da Penha, hein? Esse é uma bênção, hein? Ex-Vila da Penha, agora é o menino de Vinhedo. É uma bênção, né? Mas, queridos, nós vamos falar hoje da fornalha. Por quê? Nós falamos que o povo foi levado cativo e durante o período de cativeiro, na Babilônia, que era para ter sido talvez um tempo tão somente de sofrimento, né, irmãos? Um tempo de pagar o preço, né? E Deus permitiu que fossem levados. Deus falou que eles seriam levados para uma terra estrangeira, para uma outra nação, para serem tratados. Mas mesmo lá, Deus ele mostrou sempre o seu poder, ele manifestou do seu poder por meio daqueles que se mantiveram fiéis, né? Eu falei na última aula de Daniel, ele revelando e depois interpretando o sonho do rei Nabucodonosor, né, o que o levou a se tornar governador ali da Babilônia e ele colocar ali os 3 amigos como para cuidarem dos negócios ali. Então Deus ali já honrou aqueles que eram fiéis e que foram fiéis. E aí, queridos, essa passagem muito conhecida, que é a parte onde os 3 jovens são lançados na fornalha, não é? Capítulo 3 do livro do profeta Daniel. Se você puder, você pega a tua Bíblia ou abre aí no celular, você pode ler o capítulo todo, o capítulo 3 todo, tá bom? De Daniel. Mas aqui, ó, a epígrafe, né, da passagem aqui fala: livrados os companheiros de Daniel da fornalha de fogo. Então diz assim no capítulo 3: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias,
para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Queridos, o rei Nabucodonosor, ele levanta esta imagem, né, de idolatria dessa divindade, convoca ali todos esses notáveis do reino, todas essas pessoas, e aí ele dá uma ordem, né, que ordenava-se, né, todos os povos, no versículo 4, todas as línguas, que no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da citara, do saltério, da gaita, de foles e toda sorte de música, vos prostrarei e adorarei a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Então veio a ordem, né, que ao momento que ouvissem aí, esses sons desses instrumentos eram para eles se prostrarem. E aí é tocado esse som, né, irmãos? E o povo ali começa a se prostrar diante dessa imagem. E ali no meio desse povo haviam babilônicos, haviam pessoas de outras nações, de outros povos, mas existiam judeus ali. Os cativos, tinha muitos cativos ali no meio, que eram servos de Deus, que teoricamente não poderiam e não deveriam adorar essa divindade e essa estátua e nem se prostrar. Então todos se prostram, menos os 3 jovens, Azarias, Misael e Ananias, né? Ou Sadraque, Misaque e Abidnego. E aí eles veem que ele não tinham se prostrado, eles falam para o rei, né? Entregam para o rei, e o rei novamente os chama e diz, olha, vou te dar mais uma oportunidade para vocês adorarem. E aí tocam de novo, e novamente eles não se prostram, não se rendem, né? Eles respondem ao rei que eles só servem a Deus e não serviriam outros deuses. Então, assim, eu acho que a gente tem um vídeo. A gente tem um vídeo dessa passagem, como eu já tenho feito nas outras aulas. Eu acho que fica legal, é didático, né, para a gente entender um pouco mais. O que vocês acham? Vamos assistir o vídeo? Aqui acerca, alguém tem alguma coisa para falar antes da gente ver o vídeo, acerca aqui do que aconteceu, do decreto do rei, que tinha mandado, né? Isso nós vamos ver no vídeo, tem todos lá os versículos, chaves, né? Mas alguém quer comentar alguma coisa antes da gente ver ou quer ver o vídeo direto? Vamos ver o vídeo. Vamos ver o vídeo? Vamos aí, o vídeo abre mais um pouco a mente também. Tá bom, meus queridos. Então nós vamos passar um vídeo aí, não é um videozinho tão curto, tá? É uns 20 minutos, mas que dá para a gente ter uma boa noção de como que aconteceu essa passagem, tá bom? Então vamos ver o vídeo e a gente vai comentando, a gente vai conversando durante o vídeo e depois nós vamos aplicar esta mensagem, tá bom? Isso aí, pessoal. Então vamos ver o vídeo aqui dos 3 jovens sendo lançados na fornalha. Primeiro vamos ver aqui o porquê, né? Depois vai passar. Parte que nós lemos, né, que quando dessem um sinal era para o povo se prostrar perante a imagem.
Isaac, por favor. Não tema, Raquel. Sadraque, Abednego. Não nos curvaremos de modo algum. Mesmo que lhes custe a vida? Se for o caso, que seja permanecendo fiel ao Senhor. Obedecendo a seus mandamentos. Eu não quero morrer. Nem eu. Mas eu confio em Deus. Por isso eu me entrego à sua vontade. Tenha fé, Raquel. Tava cheio de hebreu ali, né? Judeu. Hein, irmãos? Qual seria a nossa posição, né? Se estivesse ali, né? Teria coragem de enfrentar o rei? Vejam! O rei baixou um decreto pelo qual todos que ouvissem a música deveriam se prostrar e adorar a imagem de ouro de Marduk. Qualquer um que não obedecesse seria jogado na fornalha de fogo ardente. Esses hebreus que o rei constituiu sobre os negócios da Babilônia, Mesaque, Sadraque e Abednego, estão afrontando o rei. Não servem ao nosso Deus, nem adoram sua estátua. Que audácia! Como ousam desobedecer? Eles não se curvaram? E agora, viu? Não pode ser. Como previsto. Condenados à morte por sua tola fidelidade. Deus está aqui, Raquel. Será como Ele quiser. Confiança, né? Não se dobrar, né? Hebreus miseráveis! Devem queimar até os ossos! A nova lei exige que sejam jogados na fornalha! Ele tem razão, soberano. É um desrespeito sem tamanho. Uma afronta como essas ao grande Marduk atrairá a ira dos deuses contra nós. Sem contar que não se desrespeita um decreto selado pelo soberano em hipótese nenhuma. Tragam-nos até mim. Ó, os versículos bíblicos, ó, estão sempre aqui, ó. Tá vendo? É tudo bíblico, irmãos. Sadraque, Mesaque, Abednego, é de propósito que me desobedecem? Como se recusam a adorar a imagem de ouro que levantei? Nossa fé não permite, senhor. Não temos intenção de ofendê-lo, soberano. Mas não podemos fazer isso. O rei sempre concedeu aos hebreus que permanecêssemos fiéis a nosso Deus. Ah, um decreto! Ninguém tem o direito de desrespeitá-lo. Entenderam que se persistirem nessa recusa serão mortos? Vou dar-lhes mais uma chance. Talvez agora estejam mais dispostos.
Ao ouvirem o som das trombetas, prostrem-se. Daniel E 3,15. adorem a estátua de Marduk. Se não obedecerem, serão lançados ao fogo. Chega! Então insistem na afronta. Digam-me, quem é o Deus que poderá livrá-los das minhas mãos? Rei Nabucodonosor. Quanto a isso, não precisamos responder. Se o nosso Deus, a quem servimos assim quiser, Ele nos livrará da fornalha e de tuas mãos. Você ainda não sabe, Senhor. Saiba agora. Tenha certeza de que não serviremos a teus deuses. E nem adoraremos a imagem de ouro que levantou. Assim seja. Que acendam a fornalha. E que o fogo esteja 7 vezes mais forte do que de costume. Meu pai, eu... Cale-se! Exijo que me obedeçam. Não contrarie seu pai, viu? É tarde demais. Vencemos. Sim. 3 hebreus a menos. O diabo achando que tava triunfando já, né? Podia ser envergonhado, né? Mais uma vez. Porque são estúpidos, não bonito. Não conseguem fingir nem pra salvar a própria vida deles. Arioque! Nebuzaradã! Absares! Vocês que são os mais poderosos entre os homens do meu exército. Atem esses 3. Amarrem seus corpos para que não possam se mover quando as chamas devorarem suas carnes. Bom, irmãos, aqui Está feito, soberano. ataram eles, né? Aqui, vamos passar um pouquinho o vídeo pra frente pra gente ganhar tempo. Vamos ver aqui, ó. Que eles já estão sendo levados pra fornalha lá. Daniel 3:21.
Fornalha 7 vezes mais aquecida, né? Soldados viraram churrasco, ó. Imagina? Os melhores. Os 3 mais fortes. Cuidado! Não, os 3 mais fortes são os 3 que levaram ele, não foi os que foram queimados. Não podemos fazer mais nada. Os 3 que ele falou é os 3 que estavam ali, embaixo. Só ataram ele. Nós estamos queimados. Você viu que tá desatado. Verdade. Por favor, né? A cara do rei. O que é aquilo? Vejam. Não acredito. Ju, Isaías 43 fala, né? Versículo 2: Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Eu não tô queimando. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem te arderá em ti. Eu não tô pegando fogo. Glória a Deus. Até aqui! Pesado! Eu tô pegando fogo! Eles estão andando entre as chamas. Não é possível. Você tá vendo o mesmo que eu? Eu nem sei o que eu estou vendo. Mas eles não estão amarrados. O fogo deve ter queimado os cordas. Mas como queimou o resto? O que está acontecendo? Isso eu imagino que foi verdade, né? Imagina todo o povo que tava lá vendo a cena, né? Imagina. Esse povo idólatra, né? E os judeus que se prostraram também, né? Se prostraram, talvez pudessem pensar, eu podia estar junto lá e participar da história. Eu imagino, né, quando Jesus voltar, né, eles vão falar, nossa, que poder é esse? Eu ouvi a palavra. Eu não faço ideia. Nunca vi nada igual. O que está vendo? Não lançamos 3 homens atados dentro do fogo. Sim, senhor. Como então estou vendo 4 homens livres que andam passeando entre as chamas sem nenhum dano?
uma divindade. Como filho de um Deus. Meu marido, espere. Senhor, deixe-me. Sadraque! Mesaque! Abdinego! Servos do Deus dos Hebreus, saiam e venham até mim! Meu cabelo. Estão vivos. O fogo sequer tocou em seus cabelos. Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdinego, que enviou o seu mensageiro e livrou os seus servos, pois confiaram nele, porque não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar a qualquer outro Deus, senão o seu Deus. Miseráveis! É inegável que o Deus dos Hebreus tem poder. Portanto, faço um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmias contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdinego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias, né, irmãos? Em todo tempo, Deus é bom. Deus é Deus. Glória a Deus, irmão. Amém. Eu fico feliz por você e seu povo, meu amigo. Um decreto desses do rei fortalece os hebreus. Pode ser. Mas não foi por causa da minha covardia que isso aconteceu. Obrigado, Senhor. Mas toda honra e glória nosso Deus. E Ele
continua sendo o único. Essa fé Glória a Deus, irmãos, até aqui, tá bom? é realmente extraordinária. Glória a Deus, irmãos, glória a Deus, né? Que bênção, que maravilha a gente poder ver, né, esse vídeo e a gente ter uma noção do que realmente aconteceu, né? Eu gosto dos vídeos, eu já disse nas outras aulas, eu gosto dos vídeos do R7 lá, eles fazem lá as novelas bíblicas, eles têm os interesses comerciais, mas você pode ver ali que durante o vídeo os versículos bíblicos da passagem estão ali, né? E nada que eu creio que desabone. E nós procuramos outros vídeos, né? E esse eu acho que é o que encaixou melhor, né? Então, queridos, foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu com esses 3 jovens, que eles não se prostraram diante do decreto do rei para adorar a imagem. Infelizmente, hoje em dia, por muito menos, tem muita gente que hoje não precisa nem de decreto, né? Hoje tanta gente que se diz fiel ao Senhor e que serve, mas não precisa muita coisa para abandonar Deus e partir. E hoje, né, a gente falar de idolatria não é só o que a gente está comentando, não é só a imagem, né? Não é só a imagem de santo, não é só a imagem de escultura, tem tantos outros tipos de idolatria hoje que as pessoas elas acabam se prostrando. Mas diante de tudo isso, diante do que nós falamos e diante do vídeo que nós vimos, eu queria aqui agora já movimentar a equipe aqui, começar aqui pelo Carlos Eduardo, nosso menino do Rio. Qual a lição, meu querido, o aprendizado que você teve aí, né, estudando isso, e o que a gente pode passar para os nossos irmãos, os nossos alunos da nossa escola bíblica? Graças e paz, irmãos. Bom, a primeira coisa que eu anotei aqui, né, de forma geral, eu coloquei um tópico aqui que eu chamei de integridade inegociável. Então, a gente percebe ali, né, os 3 jovens, eles não negociaram a fé deles, em momento nenhum. Por mais pressão que tivesse, a ameaça de ser jogado na fornalha, eles não negaram a fé. A gente percebe no vídeo que tem outros hebreus que estão ali junto ali, e, inclusive, eles sugerem, né, que desista porque ia morrer, porque ia ser queimado, mas eles continuaram firmes, eles permaneceram. Então, você vê que havia uma unidade entre os 3. E é uma grande possibilidade que tenha existido isso mesmo, né? Aí é dramaturgia, mas no acontecimento em si, né? É provável que houve um diálogo, né? Não faz isso, você vai morrer, e as pessoas tinham preocupação. E aqueles também que se prostraram, né? Depois, a hora que viram eles sendo jogados na fornalha de Deus livrando, pensando assim, né? Poxa, eu podia estar lá, também, né? Podia estar lá. Perdi essa oportunidade, né? Exatamente. Então, isso foi um ponto que chamou bastante a minha atenção, né? Que eles estavam prontos para morrer, mas eles não estavam prontos para pecar. Eu acho que isso aí me chamou muita atenção. Né? Isso é forte, hein? Né? Eles estavam prontos para morrer, mas não estavam prontos para pecar. Carimba, Carlos Eduardo. Eles estavam prontos. Vamos fazer uma camiseta, irmão. É forte isso. Eles estavam prontos para morrer, mas não estavam prontos para pecar, irmão. Né? Impactante. E assim, mais um item aqui que eu anotei, que eu achei também interessante, foi que eles fizeram o que era certo. Eles deixaram as consequências por parte de Deus. Né? A gente sabe que na história bíblica, muitas das vezes, quando você deposita a tua fé no Senhor, Ele pode fazer de uma forma ou pode fazer de outra. Ele poderia ter permitido que aquelas pessoas morressem, né, como Estevão. Exato. Né? Vamos pensar em Estevão. Né? Aquela situação toda ali, Estevão morreu. Deus poderia ter tido um outro propósito ali na vida de Estevão. Ali demonstrou a fidelidade de Estevão, né? Assim como aqui poderia ter demonstrado somente a fidelidade dos 3 jovens. Isso. Né? Mas Deus mostrou a fidelidade dele também. Exatamente. Para com os 3. Amém. Glória a Deus. Foi mais um item que eu anotei aqui, que eu achei bem interessante e que a gente pode aplicar para os dias de hoje, né, irmão? Amém. Acho que isso é uma coisa que dá para a gente aplicar. E por último aqui, eu anotei que Deus não impediu,
né, todo o propósito que estava envolvido ali naquela situação, Deus deixou que as coisas acontecessem, né? Então, assim, ele podia ter impedido que a estátua fosse construída, mas ele permitiu que a estátua fosse construída. Ele podia ter impedido que o edito fosse baixado, mas permitiu. Ele podia ter permitido que a fornalha não se acendesse, mas foi permitido aquilo ali, porque estava tudo nos propósitos de Deus, né? Podia, inclusive, ter não permitido que eles fossem jogados. Mas o propósito de Deus naquela situação era mostrar o poder dele do livramento dentro da fornalha. Glória a Deus. Então, assim, foi o que eu anotei aqui. Eu achei assim que foi mais impactante para mim, né, nesse estudo, nessa passagem aí dos jovens na fornalha, foram esses itens. Amém. Glória a Deus. Ele poderia ter feito que não entrassem mesmo, né? A gente ouve bastante, né? Isso aí, mas ele é o Deus que entra junto na fornalha, né? Você viu no vídeo, né, irmão? Deus mandou o quarto homem na fornalha. Assim acontece comigo e com você, né? Quando nós estamos naquele momento de dificuldade, às vezes nós olhamos e nos sentimos sozinhos. Talvez nós não enxergamos, né, o mundo espiritual, o que acontece no reino espiritual, mas o inimigo, ele está enxergando que Deus está ali do seu lado, que Deus mandou um anjo para te socorrer, que o Senhor Jesus está caminhando contigo, assim como enviou ali na fornalha. E você, meu querido JP? Aleluia, glória a Deus. A paz a todos os irmãos. E pegando o gancho que o irmão falou, né? Aqui em Daniel capítulo 3, no versículo, a partir do versículo 14, fala, né? Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla, de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E aqui fica, né? E que Deus poderá livrar-nos das minhas mãos? Hein? Esse foi, lendo em 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 14, é o mesmo argumento que a carta que Senaqueribe mandou para os reis Ezequias, né? Poderá algum Deus livrar nas minhas mãos? E aqui a gente vê Nabucodonosor também fazendo a mesma pergunta, né? Um servo de Deus. E ali Deus deu o livramento para Ezequias, né? E aqui Deus está dando um livramento, porque ali eles colocaram que Deus pode me livrar, né? Ali Deus entrou no meio, né? Deus falou, pode deixar que é comigo agora, né? Ele está mexendo comigo agora. Então, ele disse, eu também vou. Amém. Então Deus foi junto com eles lá na fornalha, né? Uma coisa que marcou bastante no coração, né? Porque nós também passamos por situações assim, né, na nossa vida, no nosso dia a dia, que muitos questionam, né, nosso Deus. Você está passando por essa luta, por essa dificuldade, onde está o seu Deus, né? As pessoas olham para nós, elas veem, né, as dificuldades, mas nós sabemos em que nós confiamos, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, Ananias, Azarias e Misael, né? Eles sabiam em quem eles confiavam, né? Eles foram ensinados, né, na palavra, né? Assim como Daniel também, tem um versículo que fala que desde pequeno ele foi ensinado. Então, Sadraque, Mesaque e Abednego também foram instruídos na lei, né? E mesmo assim, diante da morte, né, eles preferiram ser fiel, né? Assim é a nossa vida, né? Mediante de toda a nossa circunstância que nós passamos no dia a dia, né, nas afrontas, né, o inimigo quer todo tempo, né, nos destruir, procurando brecha, né, para nos estragar, mas se nós permanecermos fiel, né, Deus é fiel também com a palavra dele. Amém. Glória a Deus. Eduardo? Depois de assistir o vídeo ali, né, a gente fica impactado. É tanta coisa, né, que se a gente falar, não dá para nós fazer uma mesa redonda aí de umas 5 horas e é pouco ainda, né? Eu fiquei ali, né, eles estavam imagens ali, né, e às vezes a gente pode falar, mas eu também não me prostro perante uma imagem, perante nada, eu sigo ao único Deus, mas às vezes a gente aquela situação foi ali para Sadraque, Mesaque e Abednego, né, mas nós
nós somos levados a nos prostrar todos os dias às outras coisas do mundo, né, que não o nosso Deus. E aí eu vejo pequenos detalhes agora, começando a lembrar aqui, né, Júlio? Muitas vezes nós somos, talvez, tentados a prostrar num troco a mais no supermercado, né? A menina do caixa volta mais ali para você, você fala, e aí, eu levo embora, não levo, o que eu faço? Então a gente tem que caminhar certinho conforme a palavra de Deus, né? Porque todos os dias, nós cristãos principalmente, o diabo está ao nosso derredor, todos os dias está ali. Tantas coisas, né? No trânsito somos muitas vezes tentados a fazer coisas que não agradam ao Senhor, e o Senhor está ali conosco, o Senhor ele nos dá a opção, né, de falar, ó, ou você segue pelo meu caminho, ou você segue pelo caminho do mal. E muitas das vezes, mano, nós estamos como esses jovens. Talvez ali está numa situação difícil, mas muitas das vezes nós também, né? Talvez nós estamos numa situação difícil, não sei, no nosso casamento, onde talvez o inimigo está falando assim, não, abandona a mulher, abandona o filho, pode ir embora, que aquela outra tal. E o Senhor está falando conosco, não é assim, filho, continua firme na minha palavra, continua firme. E ali os jovens, você vê, né, foram lançados ali, junto, e o Senhor estava com eles ali, né, passeando, né. Imagina o momento que aqueles jovens passaram, e quando a gente não se prostra para as coisas que o inimigo lançam para nós falamos de Daniel, né, as migalhas que o mundo dá para nós, quando a gente não se prostra, meu irmão, Deus nos molda cada dia mais. Nós cada dia nos tomamos mais a forma perfeita do Senhor. E veio na minha mente, né, nós estamos passando um momento difícil, mas agora, no final do ano, nós teremos eleições aí. Quantas pessoas talvez vão ser, né, Júlio? Levados talvez a se prostrar perante esse momento, né? Nós vamos ter eleições aí para prefeitos, vereadores. Ah, mas fecha comigo que eu faço isso, fecha comigo que eu te dou isso aqui, né? E a nossa alma, muitas das vezes, a nossa alma quer o negócio mais fácil, né? Nossa, se eu votar nesse cara aqui, ele já falou que vai dar isso aqui para mim. Se eu votar nessa pessoa aqui, ele já falou que vai me ajudar com um cargo na prefeitura. Se eu votar nesse cara aqui, ele já me falou que vai me dar isso. Mas muitas das vezes, se a gente se colocar ali como aqueles 3 jovens, né? Senhor, o que o Senhor tem para mim, né? É isso que o Senhor tem para mim? Não é isso, muitas das vezes. O que o mundo oferece, a grande maioria, acho que 100% das vezes, não é os planos de Deus para nossas vidas, porque a palavra de Deus fala que os planos de Deus são perfeitos, né? Então a gente venha realmente a se colocar como esses 3 jovens, não importa quem seja, meu amado, não importa se é o rei que está falando um decreto, vocês viram no vídeo ali, né? Ah, é um decreto e o rei falou, está falado. A minha fé tem que permanecer junto com o Senhor. Nada pode abalar a minha fé, permanecer a minha fé inabalável. Aqui no livro de Hebreus, né, fala muito sobre fé, o Edu também comentou. Hebreus 11:1 fala assim, o que está explicando aqui o que é fé, né? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, né, eles talvez viam a fornalha, mas eles não sabiam o que ia acontecer. Se Deus ia livrar eles da fornalha, se Deus ia estar... eles não sabiam, eles sabiam que eles não podiam se prostrar perante aquela estátua, né? E assim na nossa vida também, meus amados, não vamos nos prostrar, vamos permanecer firmes, inabaláveis no Senhor, na palavra do Senhor. O que a palavra do Senhor fala, nós vamos permanecer firmes. Ah, mas a Bíblia, estão falando aí que a Bíblia não vale mais nada, é uma palavra antiga. Não, a palavra de Deus não é uma Bíblia, um livro, é a palavra de Deus, é o próprio Deus que falou para nós tudo que está aqui, o caminho que nós devemos andar, o caminho que nós devemos trilhar. E aí, comentando, brincando com os irmãos aqui, a gente lembrou, né, muitos hebreus ali conheciam a palavra, sabiam do Deus, talvez passaram muitas coisas na cidade de Israel ali, e quando eles se prostraram lá, depois que eles viram os 3 meninos lá na fornalha, junto com o Senhor Jesus, eles começaram a talvez pensar assim, né, poxa vida, nós também poderíamos ter ficado de pé, nós também poderíamos não ter se prostrado, não ter caído. E eu vejo assim, né, as pessoas vêm pregando, né, nós vemos pregando a palavra de Deus, nós estamos aqui na escola bíblica, final de semana nossa igreja vai ter 3 cultos aí para falar da palavra, para os irmãos estarem em comunhão, e muitas das vezes as pessoas não estão acreditando. Mas uma mensagem que trouxe muito ao meu coração, e eu creio fielmente nisso, o Senhor Jesus está voltando.
E Ele está escolhendo os seus, Ele está moldando os seus, para que nós nos tornamos realmente iguais a eles, que nós venhamos a nos tornar cada dia igual ao Senhor Jesus. Falou muito ao meu coração essa segunda parte, eu não tinha nem marcado aqui, meus irmãos, mas Jesus vem voltando de verdade, nós estamos vendo o momento que nós estamos passando, a dificuldade que nós estamos passando, e as trombetas soaram ali para Ele, e as trombetas estão soando para nós também. A qualquer momento que nossos ouvidos possam estar atentos de verdade, para ouvir a trombeta do Senhor tocar, e nós estaremos junto com eles, em nome de Jesus. Interessante que a palavra ela diz assim, que o que perseverar até o fim será salvo, né? Eles perseveraram até o fim, mas para serem mortos. Amém. Mas acabaram sendo salvos. Amém. Né? Aconteceu um milagre, aconteceu um mover, um agir de Deus. E talvez muitos, e isso eu digo, irmãos, talvez muitos que não permanecem fiel, talvez um dia, querido, quando o Senhor Jesus ele voltar, ele arrebatar um povo, muitas pessoas sumirem aqui da terra, talvez alguns que ficarem, ou os que ficarem, por não terem sido fiel ao Senhor, por terem se afastado, por terem se corrompido, talvez vão olhar igual aqueles hebreus ali, e vão dizer, poxa, eu poderia ter sido fiel, eu poderia ter me mantido fiel ao Senhor, porque Ele honrou aqueles que se mantiveram fiel. E talvez você, né, não estou falando, mas assim, talvez as pessoas vão se lamentar. E aí o custo, o preço da salvação será mais difícil. Vai ter que, provavelmente, os que não forem fiéis aqui na graça, no período da graça, e não alcançarem a salvação, vão ter que alcançar a salvação com a própria vida, porque aí vão ter que confessar realmente Jesus com a vida, né? Ou, né, a gente não sabe como é o tipo que vai ser a marca. Muitos falam de chip, outros falam de marca espiritual. Eu já ouvi vários, né? Não importa, eu não me apego em questão de chip e de marca, mas vai ter que aderir uma marca. A gente não sabe como vai ser, mas vai ter que aderir. A Bíblia fala que não vai comprar, vender, não vai, se não tiver a marca. E aí imagina, você vai falar, eu quero a marca ou eu não quero a marca? Eu quero ser salvo, mesmo que eu tenha que pagar com a vida, ou eu vou pelo menos viver um resto de vida aqui na terra, aqui, vou comer, vou beber, mas depois vai para uma eternidade, vai para o inferno. Como que vai ser? Não é muito mais fácil? E hoje nós vivemos a época da graça, né? Não tem nenhum rei aqui mandando a gente se prostrar hoje, até agora, né? Mais para frente vai aparecer, né? Quando se manifestar o anticristo, vai acontecer. Mas por enquanto nós temos a oportunidade de servir ao Senhor Jesus por amor, de sermos fiel por amor. Porque como nós não vivemos na lei, e a lei ela era um espelho, ela mostrava que o homem era pecador, não tinha condições de cumpri-la, né? Aí Jesus ele veio, ele cumpriu a lei por nós, ele morreu, e através da sua morte nós temos acesso, nós temos a salvação através da graça manifestado nele. Não é? Agora, é mais fácil pela graça a gente continuar por amor? Ou era mais fácil a gente comparando assim, você ser salvo com a própria vida? Como lá é mais ou menos o que aconteceu com os 3 jovens aí, é algo que vai acontecer aí com o anticristo. Quando já a igreja já não estiver mais aqui. Mas para você, querido, e não se ofenda não, mas para você que está levando a vida de qualquer jeito, que está brincando com Deus, com a salvação, que por qualquer motivo você foge da igreja, você não quer mais ir para a igreja, e aí você leva seus filhos atrás dos seus pensamentos também, tá bom? Porque não pense que você está tendo atitude e seus filhos não estão vendo. Ou você jovem, que está se afastando, entendeu? Não pensa que vai ser fácil. Toma esses 3 jovens como exemplo, né? Se você ficar aqui, não tiver sua salvação, no momento do arrebatamento, vai chegar o momento que vão dizer para você nega a Jesus. Você tem que negar.
Coloca a marca, senão você não vai viver, ou você vai morrer de fome. E aí você vai ter que escolher. Né? Esse daqui você vai negar Jesus? Não, então vai ser fuzilado. Você vai negar Jesus? Não. Você vai morrer então às mínguas, de fome, vai morrer aos poucos. Pensa bem, irmão, pensa bem. Né? O Espírito Santo está direcionando para esse lado, nós estamos falando de panorama, nós estamos falando de cativeiro, mas o Espírito Santo está direcionando para falar exatamente com você, que está assistindo essa aula. E você, querido, que está assistindo essa aula e que tem algum parente que está afastado, que não está frequentando a igreja, envia essa aula para essa pessoa. Fala para ela, assiste. Veja aqueles 3 jovens sendo lançados. Lá Deus livrou eles, tá? Porque era um propósito de Deus. Mas no momento que formos arrebatados, que, né, contemplarmos a salvação, aqueles que ficarem brincando e ficarem aqui vão sofrer mais ou menos como esses 3 jovens aí. E aí vão pagar com a vida. Entendeu? Então aproveita, irmão. Aproveita que eu ouvia isso, né? Que a janela da graça está aberta. Entra pela janela da graça. Tá bom? Que nós estamos ainda nessa dispensação. É possível. A salvação é pela fé, pela graça, pela fé mediante a fé, pela graça, mas mediante a fé em Cristo Jesus. Não é mesmo? Ela não vem de nós, mas ela vem de Deus. É ou não é? Falei alguma besteira? Vocês podem me corrigir aqui. É por aí, mais ou menos, né? É bem assim mesmo. Estou lembrando também, né? Rapidinho também, só para a gente não ir muito para frente, mas de Jó, né? Quando Deus falou assim, não, pode ir lá, eu confio nele. E hoje Deus também é assim, né? Pode mexer lá, mexe lá, quebra o carro dele, sei lá, faz qualquer coisa. Mas eu creio que a fé dele, né, não vai ser abalada por as coisas deste mundo, né? Deixa faltar dinheiro, não tem problema. A fé dele não está no dinheiro, não está na comida, vai faltar, até comida pode faltar. Mas, né, não vai faltar a presença de Deus, né, a graça de Deus nas nossas vidas, né? Pode faltar tudo, né? Mas a presença de Deus, fala Romanos que fala, né, que o que poderá nos afastar do amor de Deus, né? Nem altura, nem profundidade, nem nada, nada, né? Nada nos separa do amor de Cristo, nada nos separará, né? E tem que ser assim. Teria que ser assim, realmente, mas infelizmente, irmãos, as pessoas trocam Jesus por qualquer prato de lentilha. E também não se mantém fiel, que nem você falou aí, né? E seja na empresa, né? A pessoa, ela sabe, olha, eu sou servo de Deus, eu não posso praticar isso, eu não posso mentir. Mas o patrão ou o chefe fala, mente, fala isso, senão vai perder o emprego. E está tão difícil hoje, né, irmãos? Está tão difícil. Mas estava difícil para Sadraque, Mesaque e Abednego. Ou era adorar a estátua, ou era a morte, ou a fornalha. Entendeu? Então, assim, o que nós temos de melhor? Eles eram fiéis. Então, assim, quando fala para você, irmão, você tem que mentir. Bom, paga o preço. Tem que fazer desse jeito aqui, faz assim, é errado. Né? E aí a gente está falando de trabalho, mas tem tantas coisas, né? O namoro, né, jovem? Aquele namoro escandaloso, ou aquele momento lá que ninguém está te vendo o que você está fazendo, mas Jesus está vendo. Pensa, lembra que tem que ser fiel. Né? Que venha na tua mente, olha, não posso fazer porque eu sou fiel a Deus. E se Jesus voltar agora, né? Se o rei decretar agora, adora a estátua, o que eu vou fazer? É difícil, mas temos que nos manter fiéis. Às vezes o preço que a gente vai pagar é alto, mas é muito maior o preço da desobediência. O preço da desobediência é muito mais alto. Eu preguei na quarta-feira, eu falei sobre a desobediência de Jonas, né? O preço foi alto. Para até ele entender, né? Ele teve que ficar 3 dias na barriga do peixe, até ele entender que era melhor obedecer. Saul perdeu o trono por também não obedecer. Exato. Mas e a recompensa que está esperando a gente? Então. Eu acho que quando a gente passa a pensar na recompensa, a gente vê que vai valer a pena. Exato. Né? Aqui corre o risco de perder o emprego se não fizer o que o patrão manda. Só que lá você não vai precisar de emprego. Não é verdade? Lá você não vai precisar pagar conta de força. Porque os olhos do Cordeiro iluminam, né?
Então, assim, irmão, é glorioso, e como a gente está cada dia mais se aproximando do final dos tempos, eu acho que é inevitável a gente pensar, a gente se apegar, se firmar. É ou não, João Paulo? Alguma coisa aí para acrescentar? Eu só falar um pouco sobre o versículo que eu citei no vídeo, né? Pode falar. Que está em Isaías 43:2. Eu vou até ler ele novamente, né? Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Aqui ele faz referência ao povo de Israel quando saiu do Egito, né? Eles passaram e o mar vermelho se abriu e Deus estava com eles lá, né? E depois ele fala, quando você atravessar os rios, eles não o cobrirão. Aqui fala de do Rio Jordão, né? Isso, Deus abriu o Rio Jordão. E para finalizar, ele fala aqui, quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Aqui ele já faz menção aí Ananias, Azarias, Misael, né? Quando estavam lá no fogo. Então Deus a está onisciência de Deus, né? Glória a Deus, né? Na sua onisciência, né? E através do profeta Isaías, né? Mas eu acho que a gente falou, acho que tudo aquilo que o Espírito Santo colocou no nosso coração e queria que falássemos. Eu acho que o vídeo ele toma um pouco de tempo, mas eu acho que é importante para você poder visualizar e gravar. E tenho certeza que essa aula ela pode edificar ainda mais o teu conhecimento, né? A tua base bíblica. Nós vamos ainda, na próxima aula, falar... A próxima aula, queridos, é no sábado, né? Nós estamos lançando as aulas às 20 horas do sábado. Então, ela vai ser na véspera dos Dias dos Pais. Então, a próxima aula, nós vamos ter uma aula especial sobre o Dia dos Pais, sobre personagens bíblicos, né? Exemplos bons, ruins de pais que a Bíblia conta. Então, nós vamos ter uma aula especial. E aí, na outra semana, nós vamos voltar e continuar a falar mais uma parte da questão do cativeiro para a gente tentar encerrar esse assunto. Encerrar o tema do cativeiro babilônico de Judá. E aí, depois dar continuidade nesse panorama do Antigo Testamento, aí, até chegar no período interbíblico, e creio que a hora que nós voltarmos com as aulas presenciais, nós já vamos entrar no panorama do Novo Testamento. E aí vocês já vão se preparando, que vocês vão ministrar aula na classe dos adultos também. Então, a gente vai dividir lá, para todo mundo poder dar aula, e os irmãos não se cansar só de mim lá, que a gente acaba... Falando, produção, tem como soltar, que nós vamos orar aqui para encerrar, tem como soltar aquela música no final, Fidelidade lá, que fala que não vou dividir a minha adoração, né? Que tem que ser fiel, e é o que tem que ser, né, irmãos? É o que tem que ser. Tá bom? Quem que vai orar aqui para a gente encerrar, queridos? Eduardo, faz essa oração aí e a gente vai encerrar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós, Senhor, te agradecemos, Senhor, pela bênção que é estar, Senhor, participando da sua escola bíblica, Pai. Ó, Senhor, muito obrigado, Senhor, por, Senhor, tu ter, Senhor, nos tocado, Senhor, nos direcionado, Senhor, para falar, Senhor, das coisas eternas, Senhor. E que essa palavra, Senhor, esse estudo, ele edifique, Senhor, os nossos irmãos que estão, Senhor, assistindo esse vídeo, que irão assistir, Senhor. Ó Deus, que seja para crescimento, Senhor, que seja, Senhor, para conserto, para despertamento, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, e que nós possamos, Senhor, ser como Sadraque, Mesaque e Abidnego, Senhor, não negando a nossa fé, Senhor, ficar firme, independente das circunstâncias, independente, Senhor, de tudo que venha, Senhor, ao nosso redor, Senhor, que nós venhamos estar com a nossa fé firmadas em Ti, Senhor, em todo o tempo, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo. É o que nós te louvamos e já te agradecemos, ó Pai, no nome e pelo sangue poderoso do Senhor Jesus. Amém. Amém. Solta o hino aí. Corre aqui, produção. Vem aqui para a gente encerrar junto com vocês aqui. Aí, glória a Deus. Queridos, que Deus possa abençoá-los grandemente, que vocês possam permanecer firmes, possam continuar servindo somente a Deus, tá? Não divida a adoração do teu coração.
Não coloque outras coisas no teu coração, somente a Deus. Guarda a palavra do Senhor, guarda o teu caminho, onde você vai andar. E das coisas que nós devemos guardar, guarda o teu coração, porque dela provém as fontes da vida. Tá bom? Aqui está aqui a nossa produção, ó, os dois Lucas que nos ajuda. Também quero mandar aqui um abraço para o Sidney, que sempre edita os nossos vídeos, as nossas aulas, e também o pastor Jean. Deus abençoe, né, a nossa liderança, Deus abençoe a sua vida, meu irmão, e que você possa continuar nos ajudando, assistindo às aulas, compartilhando os vídeos e divulgando esse trabalho da Escola Bíblica, tá bom? Deus abençoe, um beijo no teu coração.